mundo financeiro é um território gigantesco, super complexo e, convenhamos, cheio de riscos, não é? Desde as economias de uma vida inteira até a proteção da nossa própria casa, tudo passa por aí. Então, hoje vamos mergulhar fundo para desvendar a estrutura do Departamento de Serviços Financeiros da Flórida, também conhecido como DFS. Dá para pensar nessa instituição como o escudo definitivo do Estado. É aquele guardião incansável que trabalha nos bastidores para garantir que o sistema econômico seja seguro, justo e transparente. É uma engrenagem estatal fascinante, e o impacto dela no cotidiano de todo mundo é simplesmente enorme. Bom, vamos direto ao ponto. A agenda de hoje cobre 6 áreas fundamentais da nossa análise. Primeiro, o nascimento do DFS. Depois, a regulação de agentes e agências. Em seguida, o combate à fraude financeira. Aí passamos para a proteção ao consumidor, o gerenciamento de seguradoras em falência e, por fim, o papel do chefe de serviços financeiros. Vamos lá! Começando pela seção 1, o nascimento do DFS. É muito interessante entender como tudo isso começou. A criação do DFS é literalmente uma aula de eficiência governamental. Antes, a fiscalização financeira era super fragmentada, mas tudo isso mudou graças a uma ação bem decisiva do Legislativo da Flórida. Lá em 1998, eles aprovaram uma emenda à Constituição Estadual. Foi um passo gigante que abriu caminho para uma reforma profunda. Claro, organizar toda a burocracia levou alguns anos, mas em janeiro de 2003, o Departamento de Serviços Financeiros começou a operar oficialmente. E olha, não foi só uma mudança de nome não, foi uma reestruturação completa de como o Estado lidava com as finanças. A transformação foi simplesmente impressionante. Antes de 98, a regulação era totalmente dividida. Existia o Departamento de Seguros, o Tesouro, o chefe dos bombeiros do Estado e o Departamento de Bancos e Finanças. Ou seja, 4 entidades operando de forma isolada, em seus próprios mundos. O que aconteceu em 2003 foi a fusão de tudo isso em um único mega regulador superpoderoso. Ao juntar essas 4 pontas soltas, o Estado eliminou a redundância e criou uma força-tarefa centralizada que consegue supervisionar o mercado com muito mais agilidade. E o resultado dessa fusão? Um escopo de atuação incrivelmente amplo. O DFS não fica de olho apenas nas contas correntes. Eles supervisionam os bancos do Estado, o mercado de valores mobiliários, o gigantesco setor de seguros, a indústria de hipotecas e, curiosamente, até mesmo as empresas funerárias e os cemitérios. É uma vigilância constante que acompanha tudo, desde a movimentação diária do mercado financeiro até os momentos finais de despedida. Avançando para a seção 2, regulando agentes e agências. A primeira linha de defesa atua direto na fonte, nas pessoas e empresas que vendem os seguros. Afinal, a confiança em todo o sistema começa exatamente com quem oferece os produtos. E é aí que entra a divisão de serviços de agentes e agências de seguros, que tem uma dinâmica dupla bem curiosa. De um lado, temos o Bureau de Licenciamento, que garante que só quem atende aos requisitos mais rigorosos do Estado consiga uma licença para operar. Do outro lado, o Bureau de Investigação fica na espreita, focado em apurar qualquer violação do Código de Seguros da Flórida. Resumindo, um lado dá permissão para trabalhar e o outro garante que as regras sejam seguidas à risca. Mas a fiscalização não vive só de linha dura, certo? A educação é fundamental. Por isso, a divisão mantém um portal online super completo. É uma ferramenta incrível que ajuda os próprios agentes a se manterem na linha, oferecendo acesso fácil a informações sobre licenças, diretrizes de conformidade e requisitos educacionais. Prevenir problemas através da informação é com certeza uma das estratégias mais fortes para manter o mercado saudável. O que nos leva à seção 3. Combate à fraude financeira. Quando a educação e as regras normais não dão conta do recado, o departamento aciona a sua ala policial para ir atrás dos mal-intencionados. A Divisão de Investigações Criminais é, na prática, uma agência da lei em pleno funcionamento. Eles protegem os negócios e a população de uma lista gigantesca de esquemas. O radar deles capta desde fraudes em sinistros e indenizações trabalhistas, até entidades não autorizadas, crimes cometidos por agentes licenciados e fraudes nas chamadas aplicações viáticas. Basicamente, qualquer um que tente dar um golpe no sistema financeiro da Flórida vai bater de frente com esse pessoal. Um detalhe tático sensacional sobre o Bureau de Fraude de Seguros é como eles se organizam estrategicamente. Em vez de controlar tudo de um escritório central distante, eles dividiram a Flórida em 6 regiões operacionais. E cada uma dessas regiões tem um capitão da polícia no comando. E os resultados falam por si. Esse bureau é líder nacional absoluto quando o assunto é recuperar dinheiro perdido em fraudes através de restituições ordenadas por tribunais. E para dar uma forcinha nessa missão gigante, o Estado oferece um incentivo e tanto, $25 mil. É isso mesmo.
Se alguém fornecer pistas anônimas sobre esquemas suspeitos de fraude de seguros e essa informação levar direto a uma prisão e condenação, a recompensa pode chegar a esse valor. É uma sacada inteligentíssima para incentivar a comunidade a ficar de olhos abertos e cooperar com as autoridades. Indo agora para a seção 4, protegendo o consumidor. Saindo um pouco da caça aos criminosos e focando na ação preventiva, a Divisão de Serviços ao Consumidor faz um trabalho super ativo para educar a população. Os maiores desafios financeiros do dia a dia estão todos mapeados por eles. Desde dicas de como comprar uma hipoteca ou investir em anuidades, até estratégias de como lidar com aqueles cobradores de dívidas agressivos. Na parte de seguros, eles ajudam a entender planos de saúde, cuidados de longo prazo e até como interpretar serviços de classificação para escolher a melhor empresa. O grande diferencial aqui é que os cidadãos podem ligar direto para os especialistas do Estado e pedir uma orientação segura sobre todos esses tópicos. Chegamos na seção 5, gerenciando seguradoras em falência. É possível imaginar o tamanho do problema quando a empresa que deveria oferecer proteção é quem acaba precisando de socorro? Pois é, existe um último recurso crítico para quando uma seguradora está à beira do colapso financeiro. Nesse caso, o departamento assume como administrador judicial. A prioridade número 1 é a reabilitação. O Estado entra em cena, monta um plano e tenta coordenar um resgate para salvar a empresa e proteger as apólices vigentes. Mas se a situação for irreversível e não tiver salvação, entra a liquidação. Aí o departamento pede à justiça para fechar a seguradora de vez e liquidar os ativos. É uma verdadeira cirurgia financeira de altíssimo risco e precisão. E para fechar a nossa análise, a seção 6, o chefe de serviços financeiros. Afinal, quem é que coordena toda essa mega operação burocrática, investigativa e policial? O comandante central disso tudo é o chefe de serviços financeiros, o famoso CFO. E o mais interessante é que não se trata de um cargo administrativo qualquer nos bastidores. O CFO é um cargo político forte, eleito pelo povo, o que significa que existe uma prestação de contas direta aos eleitores da Flórida. Além disso, essa posição garante um assento fixo no seleto gabinete do governador, o que coloca a saúde financeira do Estado no centro das decisões executivas de mais alto escalão. E a lista de tarefas diárias desse cargo é um verdadeiro malabarismo. De um lado, o CFO cuida da contabilidade de todo o Estado, do complexo programa de compensação dos funcionários públicos e dos milhões parados no Burô de Propriedades Não Reclamadas. Do outro lado, na área de regulação, a mesma pessoa está no comando para investigar roubo de identidade, garantir que as empresas paguem o seguro trabalhista, fiscalizar de perto as licenças de agentes de seguros e, olha só eles de novo, verificar o rigoroso cumprimento das regras em cemitérios e funerárias. É um nível de multitarefa que exige, com certeza, o apoio de uma equipe governamental colossal. Com milhões em propriedades não reclamadas e esquemas financeiros pipocando o tempo todo, quem está de fato guardando os cofres do Estado hoje? Toda essa máquina complexa que vimos existe por um motivo principal: manter a estabilidade econômica. O Departamento de Serviços Financeiros é aquela fundação silenciosa que sustenta o bem-estar da população inteira. Com fraudadores sempre tentando achar brechas e um mercado super dinâmico, entender como essas defesas funcionam tem um valor inestimável. A muralha está firmemente erguida, os guardiões estão nos postos e a vigilância nunca para. E assim, concluímos mais uma análise fascinante sobre os bastidores da segurança financeira.